Bem, nesse vídeo nós começaremos falando a respeito da criação do homem. E há muitos aspectos que nós queremos analisar a respeito desse fato que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E é sobre isso que nós queremos compartilhar nesses próximos vídeos. Venha comigo e eu tenho certeza que você vai ser profundamente edificado. Olá, eu quero te convidar para mergulhar um pouco mais profundo a partir desse quarto vídeo. Nós vamos falar a respeito da criação do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Jesus. Eu não quero ignorar que a expressão imagem e a expressão semelhança são termos intercambiáveis. São termos muito semelhantes. Muitos teólogos que são profundos conhecedores das línguas originais chegam a declarar que não há diferença, não há como diferenciar a expressão imagem da expressão semelhança, pelo fato de eles serem muito parecidos, as expressões serem muito parecidas uma da outra. Mas analisando, estudando alguns dicionários bíblicos, eu consegui chegar a algumas diferenças entre uma expressão e outra. E é sobre essas diferenças que eu quero compartilhar com você. Nesse vídeo eu vou falar a respeito da imagem. Nós fomos criados à imagem de Jesus. E nós encontramos então um texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26, dizendo assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós queremos falar a respeito da imagem. E essa expressão imagem no original é tselem. Tselem é uma expressão que vai fazer referência à imagem também como semelhança. Nós poderíamos traduzir tselem tanto como imagem como semelhança. Mas há algumas características dessa expressão que faz também referência a um ídolo, a ser uma ilusão. Todas essas seriam formas de nós podermos traduzir a expressão tselem, que para nós no português foi traduzido como imagem. Mas dentre todas as formas de tradução, há uma que nos chama muito a atenção, que é figura representativa. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou o homem como sua figura representativa. O que significa isso? Lembra que nós falamos no vídeo 3 a respeito dos verbos da criação? Esses verbos fazem total sentido na compreensão disso que nós vamos falar nessa hora. Porque aqui no verso 26, quando Deus disse assim, façamos o homem, Deus usou o verbo assar. Lembra que na vez passada nós falamos a respeito do assar? Assar é que Deus já tinha criado a terra, então pegou dessa terra que ele já tinha criado e formou o homem. Esse verbo assar dá a ideia de fazer, de construir. Então Deus fez o homem, e nós já sabemos que Deus fez o homem do pó da terra. Mas quando ele chega no verso 27, o verbo muda, porque Deus fala assim, a expressão diz assim, criou Deus, pois, o homem, e esse criou não é o assar, esse criou é o barar. Então lembra que eu falei que o barar é que Deus é o agente desse verbo, é aquele que cria tudo do nada. Então o que Deus está querendo dizer aqui é que o homem se diferenciava do restante da criação, porque quando Deus fez o homem à sua imagem, Deus fez através do verbo barar, colocou no homem algo que ainda não havia na criação. E o que Deus colocou nesse homem? A sua imagem. O que Deus colocou nesse homem?
Quando nós lemos o contexto, é um contexto de domínio, é um contexto de autoridade. Então, o Bará, quando Deus usa o Bará para criar o homem à sua imagem, Deus está dando ao homem uma autoridade sobre toda a criação. Ele já havia criado os animais selváticos, ele já havia criado animais domésticos, ele já havia criado répteis, animais que voavam, toda sorte de animais, mas ao homem foi o único que Deus criou algo novo, que é chamada de autoridade. Por isso Deus diz: domine o homem sobre toda a terra. Então, o que nós precisamos entender é que o homem que foi criado à imagem de Deus foi criado segundo a autoridade que Deus estava concedendo a ele. Quando Deus criou o homem, Deus capacitou o homem, algo que veio algo externo, veio de fora. Deus criou o homem e capacitou esse homem com a sua imagem, que representava a sua autoridade. Em outras palavras, sabe o que significa? É que aonde o homem chegava, o homem estaria representando o seu Criador. Quando os animais olhavam para o homem, quando os animais olhavam para Adão, eles paravam para esperar a informação que viria do representante divino. Não é que Deus fez o homem semelhante no sentido de um homem ser igual a Deus, não era isso. O homem era um representante, como um procurador. Hoje, na lei brasileira, nós sabemos que existe a figura do representante, do procurador. O procurador não é a mesma pessoa, mas ele tem autoridade para assinar documentos como se fosse. E assim é essa autoridade da imagem. Quando o homem chegava, a criação estava aguardando, porque o homem seria como se fosse um regente da criação, tendo como Deus aquele que autorizou o homem a reger, a dominar tudo o que estava na criação. Então a imagem faz referência à autoridade. Essa autoridade no capítulo 3 de Gênesis foi perdida, ou foi confundida, ou foi embaçada. E é a respeito dessa reconstrução da autoridade que nós estamos gravando essa série de estudos. Porque eu creio que a obra do Espírito Santo está em restaurar essa autoridade que foi perdida. Fique comigo, no próximo vídeo eu vou estar falando a respeito da semelhança. O homem foi criado à semelhança de Jesus. Mais uma vez usaremos os verbos da criação para podermos compreender isso. Mas por enquanto eu quero que você grave isso. O homem que foi criado à imagem de Jesus foi criado na autoridade dele. Foi criado para ser o seu representante. Aonde o homem chegava, o homem representava Deus diante das coisas criadas. O homem é uma figura representativa com a autoridade concedida por Deus para governar as coisas criadas. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.